o Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma, portanto, única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Muito boa tarde, bem-vindos ao webinário Greatec Tricalc Autodesk Advanced Steel. Meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas da Greatec e sou eu que vou estar convosco ao longo dos próximos cerca de 50 minutos. A sessão técnica de hoje vai centrar-se naquilo que é a modelação de estruturas metálicas dentro do Tricalc, com a respectiva análise integrada desse mesmo modelo, a possibilidade de incluir comprovação de ligações de acordo com o Eurocódigo 3 também dentro do Tricalc, e depois, através do PowerPack também da Greatec, fazer a ligação com o software Autodesk Advanced Steel para complementar e melhorar aquilo que é o projeto de cálculo de estruturas do Tricalc, nomeadamente em termos de detalhamento para fabricação, de desenhos para fabricação, através do Advanced Steel. Para o efeito, nós vamos utilizar o software Greatec Tricalc, o PowerPack, que é um módulo de integração do software da Greatec com os softwares da Autodesk, e o Autodesk Advanced Steel. Vamos realizar no programa Tricalc um exemplo de uma estrutura metálica. Para esse efeito vamos utilizar o assistente de naves industriais que o Tricalc tem, que permite uma produtividade e uma segurança na modelação muito elevadas, e depois, a partir do PowerPack do Greatec Tricalc, vamos exportar esse mesmo modelo para o Advanced Steel, onde, partindo do manancial de ligações que é possível de ter dentro do Advanced Steel, vamos fazer algumas dessas modelações de ligações dentro dessa mesma estrutura. Vamos também comprová-las uma a uma, não de forma integrada, porque o Advanced Steel não faz o cálculo da estrutura, portanto vamos fazer a verificação das ligações uma a uma, e vamos fazer também a preparação dos desenhos de fabricação dentro do Advanced Steel. Vamos fazer essas situações de uma forma pausada para demonstrar exatamente a forma de trabalhar quer de um quer de outro software e mostrar também as potencialidades de cada uma dessas ferramentas. E vamos iniciar por aquilo que é a modelação da estrutura através do Greatec Tricalc. Para esse efeito, nós vamos utilizar então o nosso software, vamos utilizar o assistente de geração para naves industriais, que aqui está indicado, para gerar uma nave industrial, semelhante a esta que aqui está.
Vamos realizar o cálculo integrado da estrutura. Podíamos fazer o carregamento através de ações do vento, de ações do sismo, bem como o carregamento dos pesos dos painéis, por exemplo, dentro do modelo estrutural, e ter então um cálculo integrado e a análise estrutural desse cálculo integrado dentro do Tricalc. Também ainda dentro do Tricalc era possível combinar vários materiais, como já é subejamente conhecido, através de combinação de betão armado, madeira, aço, dentro dos mesmos modelos. Neste caso tínhamos aqui elementos de betão e aço. E vamos também mostrar que existe a possibilidade de criar algumas ligações dentro do cálculo integrado do Tricalc e, portanto, tirar partido logo de todas as combinações realizadas de forma automática para fazer a comprovação das ligações dentro do modelo Tricalc. Seguidamente vamos aproveitar as funções então do Power Pack da Greitec para fazer a exportação do modelo Tricalc para o Advanced Steel da Autodesk. Aqui há alguns exemplos daquilo que foi referido, a possibilidade de fazer as modelações de ligações, nomeadamente ligações entre perfis, ligações inclusive de elementos de aço, por exemplo, neste caso o pilar a uma sapata de betão, e também já agora aqui a referência ao detalhamento tridimensional que o Tricalc faz dos elementos de betão armado, nomeadamente das sapatas, dos pilares, das vigas que existirem na estrutura. Em resumo, aquilo que nós vamos fazer é, a partir do nosso modelo Tricalc, utilizando as funcionalidades do Power Pack para o Advanced Steel, vamos passar o modelo Tricalc para o Advanced Steel e aí complementar com ligações novas, com verificação de ligações adicional e com desenhos de detalhamento para fabricação dentro daquilo que é o Autodesk Advanced Steel para melhorar, para complementar os nossos projetos de cálculo de estruturas metálicas. Aqui temos o exemplo mais específico daquilo que vamos ver durante a sessão, o modelo Tricalc, utilização do Power Pack, a atribuição de ligações dentro daquilo que é o chamado Volt do Autodesk Advanced Steel, uma biblioteca de ligações metálicas que nós podemos introduzir no modelo, e aqui dentro já um modelo Tricalc a nível da parte de estrutura metálica que passou de Tricalc para o Autodesk Advanced Steel. Vamos então dar início ao nosso modelo através da utilização do software Greitec Tricalc. Vamos criar uma nova estrutura. Vamos trabalhar em milímetros a nível de coordenadas, precisão de coordenadas no Tricalc, e vamos chamar a este modelo o modelo 001 Tricalc Advanced Steel. E portanto, tal e qual como referido no início, vamos fazer o lançamento através do assistente de naves industriais do programa Tricalc. Vou realizar uma cobertura de 2 águas, uma nave industrial com cobertura de 2 águas, e tínhamos aqui a possibilidade de definir os elementos dessa mesma nave industrial através do assistente do Tricalc. Desde o número de pórticos, pode ser um número de pórticos maior ou menor, consoante o projeto que estejamos a realizar, a indicação da separação entre pórticos, e portanto este assistente acaba por ser totalmente paramétrico, uma vez que para cada parâmetro que nós estamos aqui a definir vai corresponder uma modulação de uma nave industrial, e essa modulação é atualizada em tempo real, além de, quando selecionamos um parâmetro, podermos ver exatamente qual o parâmetro que estamos a utilizar na geração da nossa nave industrial. E portanto isso dá-nos a possibilidade de fazermos rapidamente uma nave industrial com a configuração que nós queiramos. Nós, por exemplo, aqui neste caso, vamos utilizar aqui uma nave industrial com 6 metros de altura. Vamos indicar que queremos 4,5 metros de altura deste lado, e vamos indicar que o vão total é de 10 metros. E depois podemos passar para uma parte em que podemos definir os pórticos interiores. Aqui temos um pórtico dividido em 5 mais 5 metros, e com a colocação de um pilar intermédio. Este pilar intermédio poderia ser colocado em qualquer outra zona, e poderiam ser o número de reforços, o número de pilares que necessitássemos.
Temos aqui o exemplo de 2, temos aqui o exemplo de 3 e temos aqui o exemplo de 1 e aonde o queremos colocar. Por exemplo, se for para colocar a meio da nossa estrutura, faríamos aqui 5 metros e ele seria colocado exatamente a meio. Depois temos a possibilidade de indicar o tipo de asna que pretendemos para os nossos pórticos e, portanto, temos aqui desde a utilização de um pórtico simples que poderia ser constituído por perfis de inércia variável ou perfil simples, até geometrias de asnas, como a asna de Polonsou, com composição simples ou composta, a asna inglesa, que é que nós vamos utilizar no nosso modelo, também aqui com a indicação de quantas subdivisões é que se permite em cada um dos lados dessa asna, caso ela não fosse, por exemplo, simétrica. Neste caso optámos por uma configuração simétrica. A possibilidade de trabalhar com cordão inferior elevado, caso assim o queiramos, e a indicação também da altura entre o cordão inferior e o cordão superior dessa mesma asna. E, portanto, todos os restantes passos que aqui estão vão dar origem àquilo que é o nosso modelo para a realização da nossa nave industrial. E, por exemplo, eu aqui vou optar por colocar madres de metro a metro, já vou dar secção a essas madres para elas aparecerem aqui também representadas. Poderia também aqui personalizar as distâncias das madres da comieira e das madres laterais e poderia inclusive fazer umas madres de comieira mais reforçadas para fazer um travamento entre pórticos e não forçar tanto aquilo que seriam as madres da cobertura a nível de esforços, possíveis esforços de compressão entre os pórticos. Depois a possibilidade de trabalharmos aqui com contraventamentos, temos aqui vários contraventamentos ativados, por exemplo o vão 4 e o vão 5 a meio da nossa nave industrial e, portanto, para cada um dos vãos nós podíamos ir ativando ou desativando os contraventamentos que queríamos realizar e indicar também o nível de contraventamentos que pretendíamos. Por exemplo, aqui na cobertura estamos com 2 níveis, mas podíamos colocar só um nível se assim quiséssemos e, portanto, fazer a configuração de acordo com as nossas necessidades. Depois teríamos então a possibilidade de definir os perfis da nossa estrutura e, portanto, iríamos aqui ter a possibilidade de definir os perfis dos pilares, os pilares intermédios também, qual o perfil que iriam utilizar, o cordão inferior e o cordão superior da nossa asna inglesa, os montantes da nossa asna, aqui assinalados, e também as diagonais da nossa asna. Haveria também a possibilidade de trabalhar com perfis de inércia variável, poderíamos fazer aqui através de chapas de reforço em T, semis-perfis soldados ou um corte oblíquo do perfil, caso assim pretendêssemos. Também havia a possibilidade de trabalhar com vigas, por exemplo, aligeradas ou pilares aligerados com aberturas circulares, hexagonais, octogonais, etc. Na parte das secções, então, das madres, nós temos a possibilidade de vir aqui e escolher a secção que nós queiramos para a nossa madre. Podem ser perfis em Z, podem ser perfis em ômega, podem ser os perfis que nós quisermos para as madres da nossa cobertura. E, portanto, como nós tínhamos indicado que queríamos que as madres fossem colocadas de metro a metro, é isso que o programa vai fazer e vai colocar aqui no nosso modelo essas mesmas madres de metro a metro. As madres de comieira que nós optamos por serem diferentes, podemos aqui também escolher a secção que pretendemos e para isso basta vir à extensa base de dados do programa Trical, base de dados essa que é aberta, e escolher a secção que pretendêssemos. Também tínhamos a possibilidade de trabalhar com travamentos. Esses travamentos, por exemplo, neste caso estão definidos como varões de aço, mas nós podíamos chegar aqui e mudar essa situação para qualquer outro tipo de perfil que nós pretendêssemos. Por exemplo, trabalhar com perfis L, se quiséssemos, podíamos chegar aqui e indicar essa mesma informação e escolher então que os contraventamentos seriam para ser realizados, todos eles não com o total diâmetro de 25, mas sim com estes perfis L que aqui estão. Também as barras entre pórticos que aqui estão agora assinaladas, nós podíamos aqui definir qual o perfil que queríamos utilizar para esses elementos. Possibilidade de indicar o ponto de inserção e o desenvolvimento da nossa nave industrial, caso fosse para integrar, por exemplo, num modelo já existente, um modelo não armado onde tivesse por cima colocado, por exemplo, a nave industrial.
possibilidade de definir as zonas que têm painéis de revestimento e, portanto, considerar já o valor das cargas desses painéis de enchimento. Okay? Aqui temos para a cobertura e agora para as paredes. Okay? Vários métodos de definição de distribuição das cargas, isostática, elástica ou plástica, com maior ou menor grau de encastramento sobre os apoios. A aplicação da ação do vento, caso se pretenda, também aqui a possibilidade de definir os dados iniciais do vento, nomeadamente pressão dinâmica, os coeficientes de eólicos, os coeficientes de Power, consoante a regulamentação que se esteja a utilizar, e o coeficiente de pressão interior também aqui possíveis de ter em consideração. E assim teríamos as 4 hipóteses da ação do vento integradas no nosso modelo estrutural. Finalmente, criar conjuntos para os montantes, para as vigas, para as madres, etc., para facilitar depois a manipulação do nosso modelo estrutural. Criar fases de execução da nave industrial e criar as chapatas de betão armado, tudo na própria geração do meu modelo. Era possível guardar esta nave industrial em base de dados para posterior utilização. Quando clicamos em concluir, passamos a ter então aqui a visualização do modelo que acabámos de criar. Como vê, um modelo que tem uma certa complexidade, gera-se de forma muito simples e muito rapidamente, portanto de uma forma bastante produtiva aqui dentro do programa Trical, e inclusive já tendo introduzidas as ações sobre o modelo e como o Trical tem a possibilidade de fazer o cálculo integrado da estrutura, poder-se também já realizar as combinações automaticamente, de acordo com a regulamentação escolhida, ou definirmos nós explicitamente as combinações que queríamos utilizar. E, portanto, cá está também a consideração do vento e a consideração do sismo, caso quiséssemos ter essas situações em consideração aqui para o nosso modelo estrutural. Haveria também agora a possibilidade de definirmos elementos adicionais para a nossa estrutura e, portanto, este foi um modelo gerado a partir de um assistente, mas eu não estou, digamos que, limitado à utilização deste modelo que veio diretamente do assistente. Eu poderia chegar aqui e fazer as modificações que eu pretendesse sobre o meu modelo estrutural. E, portanto, existem uma série de funções que facilitam a utilização do programa. Eu poderia vir aqui e selecionar vários planos em simultâneo, selecionar um plano de cada vez e poderia fazer as alterações que eu entendesse ao nível do meu modelo estrutural. Imaginemos que eu queria fazer aqui uma zona elevada com uma laje e, portanto, essa zona estaria elevada 1 metro da cota do solo e, portanto, eu poderia utilizar uma função tão simples como dividir uma barra a uma determinada distância e, portanto, com isso, fazer a divisão desta barra a 1 metro do nó 7, que é o nó inferior da estrutura, e, portanto, ficar ali com uma barra com um comprimento diferente, onde nós depois vamos dispor as nossas vigas para fazer aqui o tal piso para a piso elevado para colocarmos aqui uma determinada laje. E, portanto, como vocês veem, eu estou a fazer a divisão destes elementos e agora para introduzir uma barra é tão simples como fazer geometria barra por 2 nós e fazer a introdução dessa barra. Eu, entretanto, vou ativar aqui a cota 1 metro para ver as barras que estou a introduzir. Portanto, estou a ver agora em simultâneo cota 0 e cota 1 metro. Tudo isto não é novidade para aqueles que são nossos utilizadores, mas fica aqui também a explicação para os que estão pela primeira vez connosco a ver o funcionamento do programa Trical. Vamos agora colocar também aqui uma viga e vamos também colocar aqui mais uma viga. Se tivéssemos necessidade de apoios adicionais, também podíamos vir aqui, pedir para dividir uma barra, por exemplo, em 2 partes iguais, esta, esta e esta, e podíamos pedir agora para vos mostrar outras capacidades do programa, utilizando as funções, por exemplo, de copiar e colar, selecionar a sapata, selecionar aqui o pilar, escolher como ponto de inserção o topo do nosso pilar, e agora fazer um Ctrl+V para colocar aqui outros elementos na nossa estrutura. Portanto, ali vamos colocar, ok? Ele informa-me relativamente às fases, se eu quero alterar as fases para incluir estes novos elementos, eu vou aceitar essa situação. E podia também resolver algumas situações particulares, como eliminar cargas, modificar cargas, aquilo que eu
quisesse e, portanto, por exemplo, eliminar todas as ações em barras, uma vez que esta barra já não necessita daquela ação do vento que ali está aplicada, podíamos eliminar todas as cargas que estão naquela barra. Também haveria a possibilidade de introduzir rapidamente aquilo que são as vigas de equilíbrio, portanto, acaba por ser aqui o chamado lintel de fundação, e nós podíamos fazer a introdução de lintéis de fundação, por exemplo, logo de uma extremidade à outra, desde que os alinhamentos estejam corretos, e o programa tem em consideração os nós intermédios e permite definir logo a divisão em vários lintéis. Vamos aqui colocar mais algum lintel, ok? E termos aqui então a nossa estrutura definida. Falta-nos definir as secções destas barras novas que aqui criámos, inclusive podíamos ativar aqui o desenho do nome das secções e ficarmos aqui com essa informação. Também podíamos ver a estrutura em forma renderizada, poderíamos ver a estrutura em forma renderizada com o modelo ARAM associado e ver que efetivamente havia aqui barras que ainda não tinham secção atribuída. E vamos então atribuir aqui a secção a mesma secção que estamos a usar para outras vigas, por exemplo, os IPEs 160. Portanto, vou aqui a secções, definir a secção, procurar na base de dados a secção que quero introduzir, neste caso uma laminada simples, vamos escolher o fabricante, ArcelorMittal, aqui, e escolher um IPE 160, por exemplo, para introduzirmos aqui nos nossos novos elementos que iriam receber a laje. Vou fazer aqui um zoom. De referir que eu estou a trabalhar em 3D, mas poderia pura e simplesmente chamar para aqui o plano da cota 100 e rebater o plano e, portanto, trabalhar em planta. Não estou limitado a ter que trabalhar em 3D com uma visualização completa do modelo. Okay? Como podem ver, podem trabalhar quer em planta em perspectiva, quer num plano em perspectiva, quer num plano em planta, ou então com a visualização da estrutura tridimensional, utilizando depois uma série de filtros de visualização que permitem ativar e desativar a informação a qualquer instante para se adaptar às necessidades do vosso trabalho. Ora bem, eu não vou agora introduzir a laje para ganharmos algum tempo. Temos então aqui um modelo introduzido que tem uma nave industrial com vários pórticos e temos aqui o que seria um piso elevado com uma laje maciça. Vamos aproveitar agora para mostrar então a introdução no TriCalc para um cálculo integrado de ligações, utilizando aquilo que nós chamamos de T-Connect, mas que mais não é do que uma função, uma funcionalidade, para ser mais correto, que permite introduzir ligações neste modelo de forma automática. Vamos começar por fazer, por exemplo, a introdução daquilo que são as chamadas placas de ancoragem dos nossos pilares metálicos àquilo que são as nossas sapatas de betão armado. E, portanto, eu poderia vir aqui a geometria, placas de ancoragem, introduzir, indicar que queria uma placa de ancoragem que saísse 10 cm para além daquilo que é a fronteira do perfil, o contorno do perfil, posicionamento centrado. Também podíamos autocentrar com o pilar, se o pilar não estivesse centrado com a sapata. Podíamos aqui indicar que existia um pilar qualquer que nós indicássemos para que o programa tivesse isso em consideração. Podemos também clicar aqui em procurar e vir aqui buscá-lo, cá está o 200B que eu estava ali a dar, e com isso termos aqui informação da própria secção do perfil ali representado. Okay? Era possível também colocar rigidificadores, okay, dentro daquilo que é o nosso modelo, e portanto esses rigidificadores poderiam aqui ser definidos e ter várias configurações, como vocês estão a ver aqui em planta e em alçado. As ancoragens também é possível de definir aqui, e vamos aqui escolher os pernos em L, por exemplo, visualizá-los aqui, e portanto esses pernos em L poderiam ser realizados com aquilo que nós pretendêssemos. Também podíamos trabalhar com parafusos, okay, e termos aqui essa informação, no nível do Eurocódigo 3, a classe e depois aquilo que é cada um desses perfis, fazer o seu dimensionamento. Okay? Vamos só aqui mudar os diâmetros para vermos aqui
aqui estará na posição 4. A posição 5 eu não estou a colocar nenhum parafuso. Aqui nesta posição poderia colocar também um parafuso de diâmetro de 16 para ser igual ao outro. E, portanto, eu poderia assim percorrer as várias posições e ir colocando aqui os vários diâmetros que eu necessitasse para a minha placa de ancoragem. Ora bem, vamos só concluir então aqui a modificação para diâmetros de 16 mm de todos os parafusos que aqui estão e dar como aceite esta modulação para as placas de ancoragem. Temos aqui já uma simbologia que representa a placa de ancoragem e se fizéssemos a renderização, depois de calculada, vai aparecer aqui com a sua espessura e também já com os parâmetros. A nível de ligações, dentro daquilo que é o tricalque, nós podíamos também, neste momento, por exemplo, chamar aqui um montante em particular, em vez de estarmos a trabalhar com a estrutura toda tridimensionalmente, e fazer a atribuição de uma ligação. Vou então clicar aqui num destes nós do nosso modelo estrutural, fiquei aqui com um pórtico em destaque e agora poderia fazer, por exemplo, a ligação destes dois perfis que aqui estão, utilizando o T-Connect ou a parte de ligações de aço do trical. Seria atribuir uma ligação nova entre este elemento e este elemento que aqui está e, portanto, ele vai-me desbloquear as ligações que são compatíveis com aquela situação. E, portanto, eu, neste caso, vou optar por uma ligação aparafusada, uma ligação mais complexa, para vermos aqui vários elementos. Os esforços vão vir do cálculo integrado da estrutura e aqui está a atual modelação que está feita para esta ligação. Ele reconheceu os perfis da biga, o perfil do pilar, reconheceu o ângulo entre eles e, a partir de agora, existe aqui uma modelação que nós podemos personalizar. A altura da chapa está aqui com 304 mm, mas imaginemos que nós queríamos 310 mm, podíamos aqui colocar essa informação. A largura está em 154, mas imaginemos que nós queríamos 160, para arredondar, vamos ali colocar a espessura da chapa, a distância ao bordo superior, vamos aqui também mudar para 80, vamos aqui já agora fazer 320 para ficar mais centrado. O diâmetro dos parafusos que queremos utilizar, se são parafusos pré-esforçados ou não, aparece aqui logo a anilha para essa situação. O tipo de parafuso que a classe de parafuso que vamos utilizar, vamos ali colocar 6.8 e depois o número de parafusos que existem em cada uma das zonas. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com dois níveis de parafusos e com uma separação entre eles de 36, poderia fazer aqui essa configuração. Mas vamos deixar ficar uma ligação assim bastante simples. Também a distância dos parafusos ao eixo aqui da nossa chapa. Nós podemos aqui indicar esse valor e vou aqui colocar 24. Depois temos a questão da parte onde nós podemos personalizar ainda mais a nossa ligação em função daquilo que ela venha a ter problemas a nível de cálculo. Podemos colocar, por exemplo, rigidificadores se o problema de cálculo que aparecer for falta de rigidez do nó. Podemos colocar cartelas superiores e inferiores caso também pretendamos esse tipo de situação. Se o problema é no empenamento do pilar, podemos colocar chapas numa e noutra face com o tamanho que quisermos. Também aqui é possível fazermos a modificação dos parâmetros. E também, se o problema for no banzo do pilar, também se podem colocar chapas de respaldo aqui representadas. Neste caso, eu vou deixar só aqui os rigidificadores horizontais, não me vou preocupar muito mais com isso. A parte das soldaduras e, finalmente, aqui irá aparecer, depois de calculada a estrutura, as comprovações todas do método dos componentes do Eurocódigo e um gráfico a representar o aproveitamento de cada um dos elementos que faz parte, cada um dos componentes que faz parte desta ligação. E, portanto, com isto nós passávamos a ter esta ligação atribuída, como vocês estão a ver aqui, a cor de laranja, a este elemento que aqui está. Agora vamos ver outra particularidade do tricalque, das ligações integradas dentro do tricalque, que é a possibilidade de rapidamente agora atribuir ligações aos restantes elementos da nossa nave industrial. Portanto, eu poderia agora chegar aqui às ligações, pedir para atribuir novamente e pedir para atribuir, e agora aparece-me aqui uma caixa de diálogo que me diz procurar o elemento seguinte igual àquele, ali está, e atribuir. Outro igual, atribuir.
e, portanto, eu poderia rapidamente ir atribuindo estas ligações à minha nave industrial. Ok? Ora bem, vamos terminar por aqui o nosso modelo e vamos pedir para realizar agora o cálculo automático desse mesmo modelo. Há uma série de opções de cálculo que eu não vou estar agora aqui a personalizar, mas, portanto, desde a tensão resistente do terreno para o cálculo das chapatas, desde as opções de dimensionamento também das chapatas, até mesmo as opções de comprovação dos perfis metálicos. Há aqui uma série de opções que se podem configurar no Tricalc que eu, neste momento, não vou aprofundar. E vamos pedir então para fazer o cálculo automático da nossa estrutura. O cálculo de esforço está terminado e, como veem, o cálculo é bastante rápido. Estamos agora a fazer a análise das placas de ancoragem por elementos finitos. Mas, como eu disse, o cálculo de esforços foi bastante rápido, a comprovação dos perfis metálicos também, e já se comprovou as placas e estamos agora a fazer já a parte de desenho dos planos que fazem parte do nosso modelo estrutural. Tabela global de fabricação, que inclui também todos os componentes que são necessários para a ligação, os parafusos, os perfis que fazem parte de cada uma das ligações. E, portanto, aqui está um resumo agora daquilo que é o aproveitamento da minha estrutura. As placas de ancoragem aparecem já aqui representadas, ok? Com a sua espessura. E nós tínhamos a possibilidade de pedir aqui também uma visualização renderizada da estrutura, que me iria dar mais informação ao nível dos meus elementos. Cá estão aqui já as placas de ancoragem com representação dos parafusos e também ao nível aqui da ligação da estrutura metálica, a modelação tridimensional da nossa ligação ali representada. Era possível também, neste momento, começar a obter já informação do cálculo integrado do programa Tricalc. Nomeadamente, eu podia pedir uma listagem das fundações para perceber como é que tinha sido calculado e dimensionadas as fundações, mas também podia pedir situações mais simples e mais diretas de análise, como por exemplo o gráfico de tensões de aço na minha estrutura, e portanto aqui está a representação dos elementos e aqui o aproveitamento. Tudo o que está azul comprova, tudo o que está de amarelo a vermelho não comprova, e portanto tem uma tensão que excede aquela que é a capacidade resistente desse mesmo perfil, e verificamos que se centram essencialmente ao nível de tirantes e ao nível de algumas madres. Portanto, se nós viéssemos aqui aos filtros de visualização e tirássemos aqui a parte da visualização das madres, okay, e tirássemos também daqui a parte da visualização dos contraventamentos, aquilo que é o core da nossa estrutura, faltou ali só um contraventamento transversal. Vamos ver se o consigo desligar aqui. E, portanto, veem que dentro daquilo que é o core da estrutura, o núcleo da estrutura, os aproveitamentos dos perfis até estão bastante baixos, até 25%. Portanto, até tínhamos aqui um sobredimensionamento e podíamos otimizar a estrutura, função que inclusive é possível de fazer diretamente aqui no Tricalc. Também ao nível das ligações havia já a possibilidade de termos o detalhamento de todas essas ligações, e portanto nós podíamos ver aqui o desenho das ligações que estavam realizadas, ok? E era possível também obter listagens, quer das ligações, quer das comprovações realizadas ao nível da comprovação das peças da estrutura metálica. Vamos aqui então aos perfis metálicos, pedir uma listagem, peço desculpa, aqui sim, um relatório, por exemplo, dos perfis metálicos. Vamos deixar as placas da coragem de fora e as ligações de fora. E, portanto, seria exportado para PDF ou para DocX em função daquilo que tiverem nas opções das listagens, e vai aparecer aqui então a representação da comprovação dos perfis metálicos. Deixá-lo terminar então a geração do relatório. E neste caso vamos abrir então o relatório em DocX. Cá está o relatório. Vamos aqui fazer zoom sobre algumas das partes.
a descrição da viga, as combinações principais e depois as verificações, as comprovações em termos de esforços simples, esforços combinados, já agora a classificação da classe do Banz e da Alma também, para cada uma das combinações. Depois aqui para os esforços combinados, esforço axial mais movimento, esforço axial mais movimento mais transverso, depois situações já com curvadura incluída, em curvadura lateral, compressão e flexão com curvadura, portanto todas as verificações de elementos componentes do Eurocódigo 3 vão aparecer aqui representadas e a indicação, evidentemente, do seu aproveitamento para sabermos se estão a comprovar ou não. Vamos voltar então ao TriCalc e estávamos agora em condições, por exemplo, de, se pretendêssemos, também havia aqui os pormenores das placas de ancoragem, etc., as tabelas das sapatas, mas estávamos agora em condições, se assim pretendêssemos, de passar este modelo para o Advanced Steel e complementar ainda mais o nosso projeto. Para facilitar, eu não vou passar o modelo todo, vou só passar a parte que nós tínhamos aqui modelada com a laje, para facilitar depois a visualização dentro daquilo que é o Advanced Steel. Para isso eu vou então eliminar aqui todos estes elementos que aqui estão, na minha estrutura. Vou também eliminar estes elementos que aqui estão, ok? Neste caso vamos então ficar só, vou aqui ativar a representação do conjunto com esta representação que aqui está, ok? Vamos até colocar aqui renderizada. Vou renumerar e reordenar toda a informação do modelo estrutural, ok? E vou fazer a exportação deste modelo então para, já agora vou tirar daqui também não, vou deixar ficar, vamos fazer então agora a exportação ou passagem para aquilo que é o nosso software Power Pack para Advanced Steel, que me vai permitir então abrir este modelo dentro do Advanced Steel. A situação é bastante simples, é só chegar aqui e guardar como fecheiro GTCX, pedir para guardar, indicar os níveis que existam, por exemplo, neste caso existe uma cota 100, que seria, a princípio, uma laje, vou aqui colocá-lo, e ele vai realizar então a exportação para o Advanced Steel. Okay? Vamos então agora voltar ao nosso PowerPoint e falar do Autodesk Advanced Steel. Permite a importação do modelo TriCalc e vai ser um complemento importante àquilo que é um projeto de estruturas metálicas, porque vai permitir criar modelações de ligações que potencialmente não existam no TriCalc, porque o Advanced Steel tem uma biblioteca muito grande de ligações metálicas. E além disso, quer para as ligações que já estão definidas no TriCalc e que se podem também definir aqui no Advanced Steel, quer para as novas que existam aqui no Advanced Steel e que sejam colocadas no nosso modelo, o programa Autodesk Advanced Steel vai dar desenhos de enorme pormenor, desenhos de fabricação para o projeto, portanto valorizando assim o projeto de estruturas metálicas. E portanto é isso que nós vamos fazer. Nós vamos conseguir abrir aqui dentro do Advanced Steel o modelo que acabámos de realizar no TriCalc. Depois vamos utilizar aquilo que se chama o Connection Vault, o cofre de ligações ou biblioteca de ligações, para ser um termo mais simpático, que existe no Advanced Steel e que tem uma série de ligações possíveis de realizar. Vamos atribuir as ligações que entendermos ao nosso modelo. Essas ligações têm propriedades que nós vamos aqui definir e que podem, inclusive, ser testadas com esforços que nós podemos aqui indicar. Evidentemente não é um cálculo integrado como o TriCalc, mas dá para fazer a verificação das ligações. Obtém-se um relatório também com a verificação toda realizada pelo método dos componentes do Eurocódigo para essas ligações. E depois podemos escolher folhas, layouts de representação da informação das ligações. E, portanto, podem ser folhas A3, A2, com uma ligação, só com as ligações que selecionarmos, com todas as ligações, com o tipo de vistas que queremos. E, portanto, dessa biblioteca de folhas nós gerarmos os desenhos de fabricação. E isso vai ser realizado
fazendo a numeração dos desenhos, fazendo o processamento dos desenhos e depois, através do Document Manager, a visualização desses elementos. Ora, para esse efeito, então, vamos abrir o Advanced Steel e seguir a partir de agora com o Advanced Steel. No Advanced Steel, vamos então agora centrar-nos naquilo que são as potencialidades de criação de novos modelos de ligações dentro daquilo que é o nosso modelo estrutural que vem do Trical, e na possibilidade também de melhorar alguns aspectos de desenho, de pormenorização inclusive do modelo tridimensional. Para esse efeito, eu vou abrir a estrutura que nós tínhamos elaborado no Trical, já com algum trabalho feito em cima para depois podermos ter informação a nível de desenhos. Portanto, aqui já se colocaram algumas ligações e vamos fazer a introdução de novas ligações para vocês verem como se trabalha no Advanced Steel, mas portanto já se fizeram algumas ligações ao nível de placas de ancoragem, ao nível também de ligações entre vigas e pilares, e portanto já se trabalhou um pouco para depois termos algumas folhas preparadas com desenhos. Como é que funcionaria então agora o processo dentro daquilo que é o Advanced Steel? Nós temos no Advanced Steel aquilo que se chama o Connection Vault, será uma biblioteca de ligações que tem este aspecto que estão a ver. Tem aqui uma série de botões que dão acesso a ligações. Esta é uma ligação de placa de ancoragem, ok? Esta é uma ligação entre viga e pilar. Este conjunto de ligações são ligações entre pilar e viga. Aqui, ligação viga confrontadas, portanto, de frente com frente. Temos aqui outros tipos de ligações que vão aparecendo, por exemplo, para os travamentos, aqui indicação também de vários tipos de ligações. E ao longo destes ícones que aqui estão, nós vamos tendo acesso a um conjunto de biblioteca de ligações. Existe um primeiro ícone que tem aquilo que se chamam as ligações favoritas, ou seriam as mais utilizadas, digamos, para facilitar a pesquisa. E a adição de qualquer ligação aos favoritos é realizada clicando nesta estrela que aqui está. Mas vamos então percorrer um pouco estas ligações, que são bastantes os tipos de ligações que aqui estão presentes. Aqui tem a representação de ligações para placas de ancoragem, há de vários tipos, estamos a ver aqui para tubos, para perfis em is, para cantos, a placa de ancoragem mais usual, e portanto vamos vendo aqui os vários tipos de placas que se podem ser colocadas, inclusive placas de fim, rigidificadores ao longo dos elementos, okay? Com várias configurações, e inclusive a ligação entre perfis, como vocês estão a ver aqui. Depois temos então as ligações viga-coluna, esta digamos como uma ligação parafusada mais tradicional, aqui a ligação também, mas à alma do perfil e não ao base do perfil, e depois outros tipos de ligação para se adaptarem a outros tipos de fabricação e de montagem em obra de ligações. E portanto vamos podendo ver aqui, este por exemplo com uma cartela superior e inferior, a mesma situação mas ligado à alma do perfil. E portanto, conforme formos percorrendo aqui a biblioteca, vamos vendo aqui os vários tipos de ligações que são possíveis de realizar com o programa. Temos também no PowerPack da Revit, o PowerPack que a Greitec desenvolveu para o Advanced Steel e que permite a ligação com o Trical. Temos também um PowerPack Connection Vault que tem mais um conjunto de ligações que são possíveis de utilizar também aqui no Advanced Steel. Vamos aqui configurar um bocadinho melhor o aspecto desta janela e portanto temos aqui a colocação de placas, reforço com placas, vários tipos de placas. Aqui está também uma placa adicional ali por baixo, a verde. Colocação de rigidificadores, ok? Depois temos aqui mais reforços
em interseções de vigas, nas ligações de vigas com pilares, na ligação de tubos, para situações de perfis curvos, ok? E portanto existe aqui também mais um conjunto de ligações que podem ser utilizadas no nosso modelo estrutural e assim fazer-se um detalhamento mais correto ou mais completo, digamos, seria talvez o termo melhor, para aquilo que é o nosso projeto estrutural, aquilo que são os nossos desenhos depois para a fabricação. Depois de fazermos a atribuição das ligações, vamos fazer essas atribuições das ligações, existe a possibilidade então de vermos para cada uma das ligações que queiramos realizar uma caixa de propriedades que nos vai permitir definir as características da nossa ligação e que nos vai permitir também fazer a verificação dessa mesma ligação. Não é um cálculo tridimensional como é feito no Trical, temos apenas um momento, um esforço transverso e um esforço axial para introduzir, e a verificação é depois feita em função desse trio de valores que são introduzidos. De referir que depois, na parte final, temos também a possibilidade de preparar todos os desenhos. Vamos fazer, e vamos ver isso, uma numeração de todos os elementos que fazem parte dos desenhos. Depois vamos processar os desenhos aqui em Drawing Process. E finalmente vamos depois ver, através do Document Manager, as folhas que foram criadas. Basicamente, este Drawing Process vai-me dar acesso a um conjunto de templates, ok? Onde nós podemos escolher as folhas que queremos criar para os desenhos de fabricação e como é que queremos distribuir os nossos elementos da estrutura metálica ou as nossas ligações da estrutura metálica por essas mesmas folhas. Vocês reparem que aqui temos as peças só em folhas de A2 a A0 e preenchendo a folha na totalidade, mas se viermos aqui já temos as assemblies, ou seja, as ligações a serem distribuídas por folhas e não somente as peças numeradas uma a uma e colocadas em desenhos. E portanto, esses templates, esses modelos que nós vamos utilizar vão ser preenchidos com a informação do nosso projeto e termos então as folhas finais. Ora, isto é o processo, é a teoria. Vamos agora ver na prática como é que funciona essa situação. Seria esta que aqui está, a primeira logo, ok? O sistema de seleção é o mesmo, primeira coluna, ou montante, depois a viga, ok? E agora vai aparecer a caixa de propriedades que me vai permitir então fazer, vamos aqui repetir a operação, e vai-me aparecer então a caixa de propriedades que me vai permitir trabalhar aqui a minha ligação. E reparem que essa caixa de propriedades vai ter então uma parte que se chama geral, onde nós podemos indicar as dimensões, por exemplo, da cartela, as dimensões da placa de fim, e vamos aqui, por exemplo, modificar alguns valores para vocês verem essa situação. Por exemplo, a largura ali está em 180, se eu reduzir para 120, esse valor vai ser atualizado logo ali no desenho tridimensional, ok? E vamos ter ali a visualização da placa com uma largura inferior à que tinha inicialmente. Também a espessura da placa vem aqui indicada, ok? Podemos também trabalhar com outros elementos, por exemplo os parafusos. Está aqui a indicação do diâmetro dos parafusos que estão a ser utilizados, mas se quisermos diminuir, automaticamente essa informação também é atualizada aqui no modelo tridimensional. Temos também aqui o número de parafusos de cada um dos lados. Por exemplo, se quiséssemos colocar 2 parafusos de cada um dos lados, iríamos ter essa possibilidade de fazer aqui. Nós vamos deixar um, não temos espaço para mais. Aqui está a indicação também das distâncias dos parafusos. Reparem que eu tenho 60 como distância de arranque, mas se tivesse 80, ok?
iria automaticamente deslocar este grupo para baixo, ok? Neste caso eu vou manter os 60 para termos então ali os parafusos colocados no local que eu pretendo. E poderia criar outros grupos de parafusos. Neste caso temos os parafusos do grupo 1 e do grupo 2 aqui representados, mas podemos ter um terceiro e um quarto grupo. As soldaduras com as suas espessuras, soldaduras adicionais se quisermos realizar, portanto ali representado pela parte final do rigidificador e pelo alguma placa adicional que fosse colocada. Reforços que também podiam ser colocados na ligação, ok? Reparem que faz ali um reforço da ligação naquela zona, e depois também se haveria necessidade de colocar mais alguma situação de reforço ao nível da ligação, inclusive com os rigidificadores, que neste caso estão aqui escolhidos 2 rigidificadores adicionais além do inicial, mas que poderíamos chegar aqui, por exemplo, tirar algum rigidificador que não considerássemos necessário e deixar ficar só aquele, por exemplo, se quiséssemos. Quando colocamos, temos a possibilidade de escolher também o tamanho desse rigidificador, portanto só metade, ok, da largura, 3/4 e a totalidade da largura ali do nosso montante. Vamos regressar aqui então agora às propriedades para vermos que é possível guardar estes modelos numa biblioteca. Por exemplo, esta ligação, este tipo de ligação eu chamei CJR01, é uma ligação do HEB200 com IPS 160 e depois tem as características que aqui estão definidas. E de referir que aqui no Joint Design temos então a possibilidade de escolher o regulamento, vamos aqui ao SC3, e temos a possibilidade de colocar aqui os tais esforços, momentos, esforço axial e esforço transverso, e se quisermos então fazer a verificação da estrutura. E reparem que a única situação que falha a nível desta ligação são algumas soldaduras, 2 soldaduras que aqui estão, a nível dos chapas, parafusos, etc. tudo verifica. E era possível obter um relatório desta verificação que foi feita em função do EC3. Esse relatório pode ser para HTML ou para DocX, neste caso está aqui a ser exportado para HTML, e portanto temos aqui a descrição da ligação e depois todas as verificações que foram sendo realizadas. Vou fazer aqui um zoom, e portanto temos aqui se verifica ou não verifica, e também a forma que foi utilizada para a verificação, neste caso, do mínimo e máximo espaçamento dos parafusos na direção da carga, verificação dos parafusos ao corte, okay? E portanto todas essas verificações aparecem aqui, basicamente métodos componentes do Eurocódigo aplicado aqui à resolução à comprovação desta ligação. Okay? Cá está o tal questão das soldaduras. Há uma soldadura que falha e portanto temos ali, deveria ter 30 mm e tem 21,5 mm, portanto tínhamos que fazer a correção dessa soldadura. Já agora, de referir que se quiséssemos este relatório poderia ser para DocX e portanto termos a informação em formato Word em vez de HTML. Vamos então fechar aqui esta ligação, deixá-la ficar ali. E depois tínhamos a possibilidade de fazer algumas situações interessantes, como o copiar ligações de um lado para o outro. Por exemplo, eu tenho esta ligação definida e se tenho aqui elementos que são iguais, eu posso clicar com o botão direito do rato, fazer o copiar, ok? Especificar um ponto de base para a cópia da nossa ligação. Sei lá, vamos aqui colocar o início deste montante. Ok? E fazer agora a colagem também no mesmo local da nossa ligação. Ok? Portanto, era no início do montante, eu vou aqui acertar pelo mesmo local e aqui teríamos então a nossa ligação copiada para aquela zona da nossa estrutura. Ok?
Podemos então visualizar também aqui as nossas placas de ancoragem. E essas placas de ancoragem têm também as suas propriedades que podem ser consultadas aqui. Mais uma vez, a possibilidade de gravar, a opção que vem, por exemplo, de fábrica do programa, seria este tipo de ligação. De qualquer modo, eu escolhi uma placa de ancoragem de HEP 200 e, portanto, com estas características em biblioteca, e agora seria aplicar essa configuração que eu tinha guardado. Mais uma vez também a capacidade de fazer a verificação da placa e ver o que é que acontecia em termos de comprovação dessa mesma placa de ancoragem. A indicação das dimensões dessa placa de ancoragem, neste caso temos 10 cm para fora do perfil, podíamos ter só 5, por exemplo. Ok? Cá está a projections, que seria para fora. Aliás, aqui é a espessura, eu peço desculpa, aqui sim a projeção para fora, os tais 10 cm, mas podíamos ter aqui, por exemplo, só 50 cm e a situação seria diferente, como vocês estão a ver em termos de modelo. Eu vou repor os 100 mm para ficar como deve ser a ligação. Neste caso, temos aqui colocados 4 parafusos paralelos à alma e 4 parafusos paralelos aos banços. E temos aqui a indicação da distância entre esses parafusos, que também podia aqui ser modificada e ter reflexo logo ali naquilo que é a modulação deste tipo de ligação. Também a colocação de rigidificadores, portanto há aqui muitas hipóteses, todas estas ligações têm N hipóteses de configuração e essa é uma das grandes vantagens aqui do Advanced Steel, que permite introduzir muitas ligações que não existem no T-Connect e também ter um manancial de características que são que são possíveis de serem personalizadas para cada uma dessas ligações. Também aqui uma ligação com placa de ancoragem, com placa de fim nestas duas vigas, com cartelas aqui na parte inferior, que acaba por ser uma situação deste tipo, okay, em que nós pedimos, neste caso, para unir estas vigas que concorrem aqui nesta zona. Okay? Se fôssemos à ligação editar os seus parâmetros, portanto, vamos ter aqui também, mais uma vez, guardado, se quisermos, a nossa ligação. Bastava guardar aqui, editar e dar agora um nome. Por exemplo, vamos aqui meter CJR01. Ok? Ficaria ali guardada. Podíamos fazer aqui a comprovação da ligação e podíamos aqui definir as dimensões dessa mesma ligação. E, portanto, cá está a espessura da placa. Por exemplo, vamos aqui meter umas placas menos espessas. Isso vai-se verificar logo ali. Ok? Portanto, todas essas modificações nós poderíamos ir realizando aqui no programa. Vamos aqui aos parafusos, okay? Estamos a utilizar parafusos de 16, espaçamento horizontal indicado ali. Os grupos com as distâncias intermédias entre os parafusos, mais uma vez, se eu quisesse, podia chegar aqui e modificar estes parâmetros e isso iria ter reflexo ali, ok? Mas vamos voltar então a repor o espaçamento que tínhamos neste grupo de parafusos, a colocação de rigidificadores adicionais, se for necessário, o dimensionamento das soldaduras, todas essas situações vão aparecer aqui. Também as placas adicionais, as placas de reforço que são possíveis de colocar, tudo isso está aqui definido em caixa de diálogo. Ora, muito bem. Ligações, já vimos que temos aqui muitas, não só estas que estamos a ver aqui do Advanced Steel, mas também as que vêm com o Power Pack e que podemos também ter utilizado. Agora vamos à parte em que começamos a fazer preparação de desenhos para a fábrica e há inclusive também uma opção que eu gostaria de vos mostrar, que é a opção de tratar estas situações que vêm do software de cálculo, em que os elementos ligam todos a um nó e portanto ficam aqui sobrepostos. E em termos de desenho, depois não é muito bonito apresentar esse desenho. Temos trabalho adicional de andar a tratar tudo isto e mostrar-vos que existe também aqui uma ferramenta no Advanced Steel que ajuda bastante nesta parte de interseções. Então, se nós formos aqui às ferramentas do Advanced Steel,
Temos aqui a possibilidade de ir aqui a este último ícone e escolher esta função que se chama Cut at Object, ok? Cortar no objeto, que basicamente o que permite é escolhermos um perfil que é o perfil para manter, ok? E depois escolher o perfil que é para ser cortado. E portanto vejam que ali foi feito o acerto. E agora é uma questão, podemos também personalizar estes acertos, esses cortes, e agora é uma questão de fazer o mesmo, por exemplo, para o montante que ali está. Portanto, eu poderia vir aqui, selecionar este montante, esta viga, aliás, e este montante, e cortar um pelo outro. Vamos então fazer isso. Esta viga é para manter, ok? E este é para cortar ali pela viga. E, portanto, tínhamos ali a situação resolvida. Inclusive, se houvesse interseção entre esta diagonal e este montante, era possível cortar a diagonal também pelo montante e fazer o acerto. E estes acertos podem depois podem ser realizados em qualquer elemento. Portanto, vamos aqui fazer mais alguns exemplos, ok? E, portanto, fazer um detalhamento, digamos, da nossa estrutura metálica superior àquele que viria diretamente do programa de cálculo, onde os elementos ligam aos nós da estrutura. Isto e muitas outras ferramentas que existem aqui no Advanced Steel, não temos tempo para mostrar todas hoje. Depois temos a questão do output, ou seja, de começar a preparar os desenhos. Então temos a possibilidade de fazer uma numeração de todos os elementos para desenhos, para estarem identificados nos desenhos, não só dos elementos das single parts, mas também das assemblies, que é as ligações. E, portanto, vamos pedir ao programa que faça essa numeração de todos os elementos, para se poder depois utilizar nas folhas. Ele vai indicar que já terminou de realizar essa mesma numeração, e, portanto, depois tem aqui as numerações das peças, ok? Aqui todas representadas. A seguir temos o Drawing Process, que é basicamente distribuir os desenhos por folhas tipo que eu vou escolher aqui no Advanced Steel. E portanto temos aqui vários ícones. Primeiro câmaras, visualizações 3D, ok? Depois temos aqui assemblies todas, ou seja, todas as ligações a serem distribuídas. Depois temos aqui assemblies, mas só as que eu selecionar a serem distribuídas para desenhos, ok? Aqui as componentes da estrutura metálica, todas desenhadas, todas identificadas e distribuídas para vários tipos de folhas, ok? E depois também as partes individuais, constituintes da estrutura, só aquelas que eu selecionar. E, portanto, eu tenho a possibilidade de fazer essa escolha aqui e, por exemplo, se as ligações selecionadas com as suas correspondentes partes individuais numa folha A1, uma por folha. Okay? Era uma possibilidade de distribuição de desenhos. Eu vou escolher aqui todas as ligações que nós temos neste momento realizadas e vou pedir para colocá-las em folhas de A0 a A2, também conforme a distribuição dos desenhos, preenchendo na totalidade a folha. Okay? E, portanto, quando eu escolho essa situação, ele diz-me ali qual é a seleção que eu quero fazer. Eu vou escolher todas ao MP, todas as assemblies, todas as ligações. Vou dar um OK e ele vai começar a criar-me então os desenhos, os DWGs que serão criados para esta estrutura. Depois de concluída essa operação, nós vamos conseguir ver então no nosso Document Manager uma lista dos documentos que foram gerados e, portanto, havia aqui já uma série de folhas que tinham sido geradas pelo programa, que nós podíamos ter aqui inclusive um preview dessas folhas e que são folhas DWG e, portanto, poderiam depois ser trabalhadas ao nível daquilo que é o AutoCAD. Não se esqueçam que o Advanced Steel trabalha sobre o AutoCAD, portanto, basicamente, em última análise, nós temos aqui o AutoCAD disponível para fazer a edição de todos os nossos desenhos. E, portanto, se eu quisesse solicitar alguma folha para visualização, bastava clicar duas vezes, o programa vai-me abrir um separador novo e vai-me aparecer aqui a representação dessa mesma ligação aqui representada, ok? Temos aqui a visualização em cor, temos aqui as componentes também representadas e temos aqui toda a identificação da ligação.
E podia editar, podia mover, uma vez que isto é AutoCAD, portanto nós temos as funcionalidades que temos no AutoCAD para trabalhar os nossos desenhos. Vamos aqui abrir uma outra folha, vamos aqui fechar esta janela, podemos guardar as alterações ou não da DWG. Voltamos aqui ao nosso modelo tridimensional e vou aqui outra vez ao Document Manager, visualizar os documentos, as documentações que foram criadas para o meu modelo e, portanto, escolher outra folha para visualização. Vamos aqui escolher, por exemplo, esta folha. Okay? E aqui temos outros exemplos de ligações, okay? Representadas aqui. Vejamos aqui também as placas de ancoragem. Cá estão aqui a representação das placas de ancoragem. Okay? E também, como nós pedimos não só a ligação, mas todas as componentes de ligação, aparecem aqui as placas todas que são necessárias, desde a viga, os montantes e todos os rigidificadores que são necessários. Podíamos arranjar novamente os desenhos, movendo os desenhos. Como eu vos disse, isto passa a ser CAD. Podemos agora manipular aqui a informação como se estivéssemos como estamos no AutoCAD. E podíamos então enviar esta informação para Plotter, para PDF, para aquilo que necessitássemos. Por falar em plotagens e impressões, havia também a possibilidade de nós trabalharmos aqui com visualizações. Podíamos estar a trabalhar com visualização realística, mas podíamos estar a trabalhar com visualização 2D, em arame, podíamos trabalhar com uma visualização por cores, digamos, o shaded, como aqui está, uma visualização do conceptual, e vocês podiam criar aqui vários tipos de visualizações e ter essa informação também exportada para uma plotter ou para uma impressora. De referir também que ainda é possível ter renderizações da própria estrutura e tirar partido dessa informação para criar modelos 3D. Okay? Sempre que queiram um pormenor de alguma situação da estrutura, por exemplo, se eu quisesse um pormenor deste elemento que aqui está, assim, por exemplo, uma imagem, também tinha a possibilidade de vir aqui ao output e tenho aqui um preview que eu podia realizar em função da impressora ou da plotter que eu tivesse aqui selecionado. E, portanto, quando se clicasse aqui, tínhamos a possibilidade de termos a visualização de um preview em termos de desenho para esse elemento. Okay? Eu aqui não tenho selecionada nenhuma plotter, device name none, plotter none, portanto teria que escolher alguma. Vamos aqui ver se eu consigo escolher algum elemento. Vamos aqui meter a Microsoft Print do PDF. Vamos escolher um A3, é aquele maior que temos aqui. E vamos assim tentar ter a nossa pré-visualização. Não, creio. Não a selecionei. Ok. E vamos fazer uma última tentativa. Agora sim, cá está o detalhamento, depois com a informação mais ou menos ativa daquilo que iria ser imprimido. Ora bem, em resumo, Advanced Steel extremamente complementar àquilo que é o trabalho feito no Trical. Temos aqui um conjunto de ligações enormes, com uma quantidade enorme de parâmetros para poder personalizar todas as ligações e assim termos a estrutura metálica totalmente definida. Também várias ferramentas que ajudam a melhorar o aspecto final dos desenhos dessas estruturas metálicas, com a possibilidade de gerar logo todos os desenhos para DWG, portanto desenhos de fabricação para DWG, também a possibilidade de exportar a estrutura para Revit, para formato BIM, etc. Mas, portanto, um conjunto de ferramentas que complementam muito aquilo que é o trabalho de estruturas metálicas do Trical, cálculo tridimensional,
comprovação de ligações de forma integrada dentro do programa, com todas as combinações de ações consideradas. Aqui depois complementa-se a parte complementar de detalhamento mais preciso de tudo o que são ligações e também melhoria do aspecto final do nosso projeto de estruturas metálicas. E tudo isto baseado naquilo que é a ligação do PowerPack, que é o PowerPack da Greatech para o Advanced Steel, okay? Que faz a ligação entre o Tricalc e o Advanced Steel 3D, e que tem também aqui outras funcionalidades que nós não tivemos a tirar partido delas. Mostrei só as ligações que aqui estavam presentes, mas existem outras e que poderiam também ser utilizadas dentro do Advanced Steel. Espero que tenham assim ficado com uma boa ideia daquilo que é a ligação, o workflow entre o Tricalc, o PowerPack e o Advanced Steel e as potencialidades que esse workflow permite em termos de melhoria de projetos de estruturas metálicas, projeto final de estruturas metálicas. Agradecer-vos a atenção, muito obrigado, até breve, e ficamos agora para as questões que forem sendo colocadas no chat para respondermos a essas mesmas questões.